Tchan! Boa noite. Tudo bem com vocês? Obrigado por estarem aqui na nossa live. Cada dia tá mais gostoso fazer essas lives, sabia? As pessoas têm dado um retorno extremamente positivo e eu tô me animando. Acho que nós estamos sendo úteis aí nesse processo todo de esclarecimento do que está acontecendo dentro do município, né? Então, muito grato a todos vocês que estão me dando retorno aqui durante a live, né? Alguns se manifestam, mas é impressionante o número de pessoas que após a live nos enviam mensagens, etc, né? Comentando, oferecendo participação, informações, discutindo aquilo que a gente fala aqui durante a live. Então eu estou bastante feliz com isso e muito grato a vocês. Significa que o nosso trabalho está sendo produtivo. E o que é mais gostoso é assim, que não são apenas amigos aqui do centro da cidade, etc, né? São amigos de todas as praias. Tenho recebido retorno de todas as praias da Costa Sul, sem exceção, do centro, do topo, do Itatinga, do Olaria, da Costa Norte. As pessoas estão retornando, estão solicitando que a gente mantenha este ritmo de informação, tá? Importante salientar, né, que algumas pessoas estão confundindo eventualmente, não aqueles que entram em contato comigo, mas alguns que a gente cruza por aí pela rua, dizem assim: o senhor bate muito. Assim, não, eu não bato. Eu simplesmente digo o que está acontecendo, a verdade do que está ocorrendo no mundo da política, né? E alguns dizem, hoje um grande amigo me escreveu agora há pouco, disse: você tem que meter mais porrada, tem que falar a verdade e dizer. Olha, eu vou manter o meu estilo, assim, ó. Eu não cito o nome de ninguém, não há necessidade de citar nomes, né? Nós vivemos numa cidade pequenina. Quem tiver interesse em saber o nome de todos aqueles que estão fazendo essas bobageiras por aí, é só me escrever, dar um toque aqui nas redes sociais, eu respondo com todo prazer. Às vezes eu entendo que não há necessidade, sabe? Porque tem muito calhorda no mundo da política e também entre algumas pessoas na cidade há alguns calhordas, algumas pessoas que não entendem direito o que se quer dizer, né? E eles confundem e levam para o lado pessoal. Eu não tenho nada para o lado pessoal com as pessoas. Nada que eu me faça falar de alguém por motivo pessoal. Eu falo por motivo administrativo, por motivo político, por coisas que interessam a nossa comunidade, a coletividade. As coisas do lado pessoal não me importam. Eu reitero isso em algumas lives que eu fiz. Eu vou falar desse tema porque isso, embora tenha a aparência de ser uma questão pessoal, né, ela tem origem e afeta as coisas públicas. Porque a discussão que está nesse caso, né, em alguns exemplos dados aí no passado, a discussão que está nesses casos envolve dinheiro público, ou envolve denúncia de superfaturamento, envolve denúncia de corrupção, envolve denúncia de elementos ligados à administração pública. Então eu não confundo, né? Se eu entendo e vislumbro assim, ó, aquele cidadão está brigando com a sua esposa por uma questão de dinheiro e de patrimônio, e esse patrimônio nitidamente foi adquirido através de recursos da prefeitura municipal por superfaturamento, por desvios, por malversação de recursos, isso para mim não é vida pessoal, é vida pública, porque aquilo que está lá sob o nome deles, na verdade deveria estar ainda nos cofres da prefeitura servindo a comunidade. Então eu não confundo muito essas coisas não, tá? É que algumas pessoas não têm
discernimento ou sensibilidade para isso, e como socialmente às vezes se relacionam com essas pessoas, pensam que nós estamos falando da vida privada deles. Não, nós estamos falando da vida privada dele custeada com dinheiro público que deveria estar no hospital, que deveria estar na educação, que deveria estar nos esportes para as crianças, que deveriam estar na atenção às pessoas que foram vitimizadas aí pela catástrofe do dia 19 de fevereiro. E esse dinheiro, em vez de estar servindo ao povo, está servindo às regalias e ao bem-estar desses que estão envolvidos com a administração hoje. Então não confundo, tá? Então, muito feliz que as pessoas têm retornado e a quase totalidade tem essa mesma visão que a gente tem. Que os comentários que são feitos aqui na nossa live são comentários que interessam as coisas públicas, né? As coisas públicas. Mandar um abracinho aqui pro Tonho, lá de Camburi, meu parceiraço. Tonho tem me acompanhado bastante nas minhas andanças lá pela Costa Sul. Este sábado agora, eu estive lá no Areão, e fomos prestigiar ali um evento do Clube Pau Brasil, que é ali do Areão. Uma família que detém um espaço ali com um campo society, e que realiza maravilhosos campeonatos de futebol. Está realizando agora um campeonato que envolve 26 times de São Sebastião, da Ilhabela, de Bertioga, das cidades vizinhas, e a frequência, a organização é fantástica, e esse campeonato que eles organizam lá, ele finda com uma premiação aos principais classificados, primeiro, segundo e terceiro. Posso errar agora no número, 10 mil, 3 mil e 2 mil, alguma coisa assim, premiação. E aí eu fico indagando assim, se um grupo de pessoas da iniciativa privada, com limitações às vezes de assessoria, de equipe, conseguem organizar um campeonato com aquela qualidade, como é que a Prefeitura Municipal de São Sebastião não consegue fazer o mesmo procedimento e sequer premia as pessoas que são vitoriosas nesse campeonato? Um troféuzinho, uma fotinho ao lado do prefeito, isso pouco importa, né? É muito bacana ver as equipes disputando de uma maneira muito organizada, parabéns ao pessoal do Pau Brasil, com o objetivo de vencer o campeonato. Então, parabéns a todos eles. E o Tonho tem nos acompanhado. Obrigado, viu, Tonho? Depois que nós saímos do Campeonato Pau Brasil, fazendo merchan aqui, nós fomos comer alguma coisinha lá no restaurante Itaioba. O restaurante Itaioba ali, no caminhozinho do sertão do Camburi, do grande amigo, filho da dona Madalena, e que é o organizador. Ao início era ele que organizava, agora não sei se é apenas ele, daquele maravilhoso arraial do projeto Buscapé, o chefe Eudes. Parabéns, fomos muito bem recebidos, pessoal muito simpático, foi muito bacana o passeio. Comemoramos o aniversário da minha esposa. Wanda Tavares, boa noite. Carlinhos, tralalá, meu companheiraço, grande abraço. Joaquim Duarte, obrigado por estar aqui. Rui Vidal, encontrei ele na lotérica. Rui, tomara que a gente ganhe, estamos precisando. Fosca Cristina Morim, minha comadre querida, minha irmã Genoveva, Marcelo Matos, obrigado. Mercedes, minha irmãzinha. Jefferson Ferreira, Tonho Ivo. Tonho coloca aqui, Boa noite, doutor. A luta é grande, mas nosso desejo de melhor qualidade de vida é muito maior. Com certeza, Tonho. A luta ao meu lado e com os meus amigos sempre foi grande, porque a gente faz na conquista do voto 1 a 1. Nós não nos servimos de dinheiro em abundância, como costumam fazer, para cabalar votos entre as comunidades. Nós vamos
na conversa, convencendo as pessoas das nossas ideias e das nossas propostas. É grande, mas é muito satisfatória. Vencida a eleição, como eu tenho certeza que venceremos, a gente tem que dar satisfação ao povo, não aos financiadores de campanha, como estamos notando que aqui na nossa cidade começam a aportar novamente os grandes detentores de dinheiro das cidades vizinhas para bancar candidaturas em São Sebastião. Eu não concordo com isso. Nós somos 100% São Sebastião. Zé Luiz, boa noite, meu querido. Carlos Alberto Português, um grande abraço, irmão. Edivaldo, um companheiro que muito me orgulha que ele esteja sempre ao meu lado. Gilbertinho de novo aqui. Marcelo, vamos em frente. Arnaldo Clayan, meu querido repórter fotográfico ali do Undar. Nájila Muniz, obrigado, Nájila. Edel Santana, Baianinho. Valeriano Júdice, Valério, meu parceiro, trabalhamos juntos no hospital há muito tempo, esposo da Isildinha, né? Michel Marques, obrigado, meu irmão. Priscila Carina, Dalila, sou seu fã, Dalila. Eliana Tavares. Eliana, você não acredita o quanto eu fico feliz quando eu te vejo aqui na minha live. Um beijão no Mujica, encontrei seu filho. Onde é que foi que eu encontrei seu garoto? No Tebar Praia Clube. Ele e a esposa dele. Fiquei muito feliz em encontrá-los, mandei um beijo para você. Rosana Cagiano, obrigado, minha amiga. André Souza, meu querido Bufinha, guerreiro, parceiraço. Boa noite, futuro prefeito de São Sebastião, amém. Profetiza, André, profetiza que dá certo. A luta vai ser forte, mas nós vamos vencer. Leni Leite, minha madrinha. Maria Borges de Carvalho, um beijaço, beijão pro doutor. Danilo Tavares, Jefferson Miller e Rairon, meu parceirinho. Doutor Nicanor, obrigado por estar aqui. Rairon Willis disse que aqui é 10. Ih, Rairon, vamos falar um pouquinho desse 10 aqui. Ampassando, né? Ampassando. Parabéns para vocês. Nicanor Anselmo, 10 vezes mais humildade para cima, isso é importante, Rairon. Tá muito cheio de nego metido, com uma empáfia brutal, se achando o dono do mundo em São Sebastião. Tem gente que já ganhou a eleição, já está comemorando, né? Já está até dividindo secretarias. Vamos lá, né? Vamos ver, né? O doutor Juan está no caminho. Vamos ver se vai ser assim. Célio Silveira, um abração. Paulo Roberto, Andréa Paiva, obrigado, querida. Gilbertinho, você é tremendo. Penso que se ater apenas no CPF do indivíduo e no CNPJ, já estaremos progredindo. Deixa comigo, Gilbertinho, eu vou passar de um jeito que todo mundo vai saber quem é. Wagner Cubas, Marilene Macarini, André Piorobon. Ô, meu vereador, estou aguardando uma conversa muito séria com o senhor, hein? Vou aceitar um cafezinho. Cássio Murilo, meu irmão de Marizias, obrigado por estar aqui. Murilo desenvolve um trabalho muito bacana lá em Marizias com a criançada no campo do Marizias. Ele é presidente do Marizias, é funcionário público, tem meu respeito e tenho certeza que a gente vai caminhar junto, Murilo. Antônio Marcos, Luciane Bissacu. Luciane, beijão, não me abandone, hein, menino. Edel, Marisa Pereira, Marilena Macarini, venceremos, com certeza, com certeza. Silvana Silva, Caia Farinassi, Carlos Francisco Borba, ô meu irmão, que bom que você está aqui. Lucielen, Ana Luísa Breche, Sandra Lima, Valdir Almeida, Antônio Silveira. Que bacana que vocês estão aqui, gente. Eu vou começar um bate-papinho rápido aqui com vocês na live. Eu vou tentar sempre me ater a concentrar a live no espaço de 1 hora. Se eu ultrapassar um pouquinho, vocês me perdoem, tá bom? É que durante a semana a gente junta muita coisa e às vezes fica difícil resumir. E eu tenho essa mania de explicar, colocar os detalhes,
para que vocês tenham conteúdo ao discutir com quem quer que seja sobre a situação política administrativa do município de São Sebastião, né? Porque mais ou menos é assim, né? Antes da eleição, o candidato te carrega nas costas até a urna, né? Tá cheio deles aí que são super simpáticos, bacaninha, carrega a criancinha toda cheia de xixi no colo, etc, etc. Não se importam, né? Come na lata de marmelada, paga de povão. Aí acabou a eleição, ó, você jogou na urna, a coisa muda, né? Ele monta em você e tira o que pode da cidade em detrimento das suas necessidades, né? Certo? E na política em São Sebastião nós estamos vivendo isso aqui, ó. As pessoas têm pouco discernimento, alguns, né? Alguns têm pouco discernimento e querem colocar todos os políticos no mesmo saco, né? Não façam isso, né? Eu não me aproximo de maçãs podres. Quando eu aproximo e detecto que aquela pessoa não tem boa índole, não está afim de praticar boa política, que faz um discurso aqui, ó, mas por trás pratica outro, tá cheio de santinho na política, que faz discurso, tem solução para tudo, que abraça os pobres, diz que tem origem humilde, que veio da pobreza, morou em barracos, etc e tal, mas na política, para conseguir atingir o poder, se associa com os mais nefastos representantes da política. Eventualmente, por acidente, alguns se aproximam, mas quando você tem consciência disso, você é tão ou mais safado do que esses políticos que querem bancar aqueles que querem atingir o poder. Por isso que eu tenho dificuldade, né? As pessoas dizem, o doutor é meio cintura dura, ele não consegue se relacionar bem. Me relaciono bem com as pessoas de bem, com aqueles que se aproximam do nosso potencial eleitoral, da nossa facilidade em se comunicar com a população para tirar proveito. Ao identificar, eu procuro me afastar o mais rápido possível. E em São Sebastião nós estamos vivenciando o contrário. Alguns sabem que não conseguem penetrar dentro da população para transmitir um recado que ganhe a confiança do povo. Eles vão se associar com políticos daqui da cidade e de fora da nossa cidade que possam fornecer muito dinheiro para eles convencerem através do poder da compra da consciência dos moradores a serem eleitos. Eu não vou permitir. Vou admitir que ande comigo apenas aqueles que são 100% São Sebastião, que não estejam envolvidos nessa política porca que graça dentro da nossa cidade. Subliminar, né? Muito bem. Vou passar aqui para os temas. Eu vou dar, de vez em quando, eu vou dar uma paradinha assim para dar uma filosofada, porque eu atropelo muito aqui e eu preciso saber prestar essa atenção, né? Não faço média com ninguém, não. Esqueça, o doutor Juan não fica fazendo média com ninguém. Mas às vezes eu me perdoo aqui porque eu deixo passar alguns lances, né? Então eu gostaria de vez em quando voltar aqui, ó. Dr. Cícero Cavalcante. Dr. Cícero, estamos preparando um trabalho para que o Dr. Cícero venha a vereador conosco. Saudações, meu irmão. Pedro Bonfim, Manuel Silva, Carmen Prado. Carminha, quero conversar com você pessoalmente. Você sabe o carinho que eu tenho por você, né? Fala pro seu namorado não ter ciúmes, que eu sou bem resolvido nesse item. Marcos Vinícius. Olha, Marcos Vinícius faz uma pergunta aqui que tomaria a live toda, mas eu vou falar algumas coisinhas que eles pretendem fazer em termos de prevenção, né? Luiz Ernesto, meu querido, Gilbertinho tocou num item aqui que eu gostaria de falar para vocês, que vocês, moradores de São Sebastião, prestassem atenção, principalmente aqui da região central. Há 4 anos, 5 anos, vamos esticar assim, há 5 anos, a área da Transpetro, que ocupa quase toda a região central do município de São Sebastião, está em estado de abandono. Estou fazendo uma denúncia.
os vereadores, aí o André está ouvindo, os outros vereadores, façam esse questionamento na Câmara. A área da Transpetro em São Sebastião, que ocupa a maior parte da região central do município, ela está em estado de abandono. Verifiquem os senhores visualmente, andem próximo à área e vocês vão ver que todos os tanques de armazenamento, todos, estão drenando ferrugem pela parte externa do tanque. Isso é apenas limpeza. Não, não é apenas limpeza. A área da Transpetro em São Sebastião se caracterizava por ser extremamente limpa, bem cuidada, jardinada, os tanques sempre bastante conservados. Havia uma especial atenção com a questão manutenção. E ainda assim aconteciam acidentes. Eu tenho observado, espero que os senhores também observem, que a área está numa situação interessante. Parece aquelas refinarias de deserto lá do fim do mundo que você vê nos filmes aí do Mad Max, etc. e tal. Sugere perigo. Então era interessante que as autoridades se mobilizassem, a Secretaria de Meio Ambiente, a Câmara dos Vereadores. Inclusive essa semana uma situação horrível. Liberaram uma quantidade de gás que antigamente nós atribuímos ao tanque de separação de água e óleo, um fedor tremendo invadiu toda a região central, que mal permitia que vocês respirassem corretamente, né? Inspirava assim que estavam sendo intoxicados. Então tenham convicção assim, um bom governo municipal intercede sobre essa situação também, porque está em risco toda a comunidade da região central. Risco que precisa ser avaliado e dimensionado em função desses aspectos externos. Área física extremamente mal conservada, cheiros horríveis que se espalham pelo centro da cidade e que causam um grande transtorno. Isso também é semelhante a essa questão da tragédia que aconteceu no dia 19. Descaso do poder público, falta de atenção com a ocupação das áreas de risco, das áreas irregulares, desprezo com a população, ocasionou 60 e tantas mortes lá na Costa Sul. E então um alertinho aí para que preste atenção também nessa questão da área da Petrobras, tá bom? Isso é lamentável que a gente está vendo acontecer. Moisés, um abração. Moisés Figueiredo, tenho muito carinho por você, cara. Rangel, Levi Santos, Rosângela Lima, Flávio Rister, você é meu soldado, você fica aqui do meu lado, meu irmão, você não vai sair daqui não. Pé, meu amigo querido lá do bairro de São Francisco. Pé é um cidadão que eu aprendi a respeitar e adquiri um carinho muito grande com ele. Pat Seidel, saudações, minha GCM linda. Josimar, Dagoberto, Cida Luviz, Cida, obrigado, que alegria. Gosto quando esse pessoal que é contemporâneo meu, do meu tempo de infância, aparece por aqui. Jane Walker, Diego Colares. Diego, parabéns, hein, cara? Parabéns, fez aniversário agora recente, né? Fora os buracos. É isso aí. Vamos conduzir aqui mais um pouquinho, que eu tenho umas coisinhas que eu queria mostrar para vocês, né? Conversar. Veja isso aqui, ó. Mostrando uns documentinhos para a gente levantar alguns assuntos. Surge agora a notícia aqui nos jornais lá de Santos, né, da Baixada Santista, que São Vicente decreta emergência financeira, reduz gastos e cancela festas. Isso é uma situação que pode acontecer, é previsto dentro da legislação, né, brasileira, quando o município se vê assim meio inviabilizado, sem condição de honrar seus compromissos, que podem comprometer atendimento à saúde, atendimento aos serviços sociais, ele pode decretar um estado de calamidade financeira e com isso cortar gastos com um certo respaldo dentro da lei de responsabilidade fiscal.
São Sebastião já deveria há muito tempo, pelo que nós já apresentamos aqui, pelo que você ouve aí dentro das manifestações na Câmara Municipal, etc. e tal, há muito já deveria ter dito que está numa calamidade financeira, porque isto é dito ipsis literis pelo vice-prefeito, pelo senhor prefeito, que eles não conseguem honrar mais os compromissos financeiros do município de São Sebastião. Vergonhosamente, vou repetir, por absoluta falta de competência administrativa, porque elegeram um grupo de pessoas cujo interesse não era governar São Sebastião, era apenas se servir do riquíssimo orçamento desse município. E já tem outros entrando na fila aí para frente, não entendem nada de administração, não sabem nada de governo municipal, mas querem prestar serviço para grupos políticos externos ao nosso município para drenar os recursos da nossa cidade. Eu estou me opondo frontalmente a isso. Independente de gostar ou não de uns ou os outros, eu digo, não conseguem administrar o município de São Sebastião porque não tem formação para tal. E pior que isso, estão respaldados em grupos políticos cujo único interesse é o domínio da política regional, pouco importando o que vão fazer com São Sebastião, muito importando que eles se sirvam do orçamento do município para bancar grupos políticos que estão aí urubuzando em volta da nossa cidade, né? Então, essa questão da falência do município de São Sebastião, isso já é patente. Não há quem não saiba disso dentro do município de São Sebastião. Eles insistem em fazer inauguração de pintura, inauguração de coisas, fazer festa, fazer divulgação, mas todos sabem que nós estamos sem pagar a empresa que coleta lixo há 7 meses. Sem pagar a empresa de transportes, o subsídio não está sendo fornecido. Sem pagar fornecedores, sem pagar locações, etc. e tal, feitas pela Prefeitura de São Sebastião, sem honrar os compromissos mínimos, sem pagar a bolsa para os atletas. Eles próprios criaram a lei e não pagaram nenhuma das parcelas da bolsa para os atletas que representam o município de São Sebastião, sem honrar compromissos os mais primários com aqueles que dependem da Prefeitura de São Sebastião, sem pagar, né, já não pagam há vários meses os policiais militares que, de uma maneira bastante colaborativa, prestam a atividade delegada dentro do município de São Sebastião. Fizeram um baita de um oba-oba, que segurança é prioridade, etc. e tal, e não conseguem pagar os policiais militares em que suas horas de folga prestam serviço ao município, complementando a falta de forças de segurança. Ou seja, é caótica a situação do município de São Sebastião, e eu vou apontar aqui mais adiante. Hoje eu vou me esforçar para mostrar para vocês que, independente de que o município está à bancarrota, não consegue pagar as suas mínimas obrigações. Está aí o FAPES, que não me deixa mentir, está aí os funcionários sem receber reajustes, está aí as coisas se deteriorando a olhos vistos e eles produzindo material de propaganda e festas, quando na verdade a prefeitura está toda corroída, toda depauperada. Mas hoje eu vou demonstrar que mesmo estando nessa situação, eles não param de soltar licitações milionárias para cada vez mais enfiar o município de São Sebastião num buraco. Não há qualquer política de contenção de gastos para um discurso que diz que o município não tem dinheiro para pagar transporte de pacientes. Os próprios mandatários dizem que não tem dinheiro para pagar transporte de pacientes. Hoje, várias reclamações de falta de medicamentos na rede pública. A semana passada eu denunciei aqui, não tinham dinheiro para fechar a folha de pagamento da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião. Na quinta-feira eles repassaram o dinheiro e já avisaram os servidores que vão cortar as horas extras, vão cortar todos uns benefícios a mais que eventualmente eles tenham. Ou seja, nós estamos numa situação
calamitosa. E a festança não para, né? A festança não para. E eu vou mostrar para os senhores mais adiante. Veja, por exemplo, né? O senhor prefeito, de maneira descarada, em vez de cortar recursos, cortar gastos da Prefeitura de São Sebastião para poder honrar os compromissos, o que ele faz? Em vez de cortar gastos, mesmo a Prefeitura estando endividada até o pescoço, devendo para Deus o mundo, ele envia para a Câmara Municipal mais um projeto para que a Câmara autorize o Poder Executivo a contrair mais um empréstimo de 100 milhões de reais. Não é aqueles primeiros 100 milhões que foram solicitados para atender o estado de emergência que aconteceu lá no dia 19 de fevereiro deste ano. Esses aí não temos nem notícia do que acontece com esse dinheiro, mas já foi liberado o empréstimo de 100 milhões. Agora ele pede mais 100 milhões, ou seja, 200 milhões de empréstimos. E vem a reboque mais um empréstimo de 25 milhões, que há pouco foi negado, mas que vai voltar para a Câmara. Ou seja, teremos um montante de empréstimos, todos com a mesma alegação de que é para atender a situação de emergência do município, de aproximadamente uns 250 milhões de reais em 6 meses. Nós já estamos devendo até as cuecas nos bancos. Estamos devendo milhões de reais na praça, como diz o comerciante. Não se paga ninguém e nada, a não ser as coisas deles, né? E agora nós vamos partir para o empréstimo. Então, em vez de cortar custos, nós faremos empréstimos, condenando o município nos próximos anos. Primeira condição, para ser prefeito de São Sebastião, tem que ser muito homem, no sentido homem, ser humano. Tem que ser muito homem, ou mulher, se você quiser assim, não tem problema algum. Não há nenhum aspecto de misoginia aqui. E uma das condições que se impõe é assim: admitir que fez uma tremenda besteira com o município de São Sebastião. Pisar no freio e reconhecer que tem que recompor tudo aquilo que destruiu, sem aumentar e postergar ou mandar para as próximas administrações essa dívida monstruosa que se está fazendo no município de São Sebastião. Então, os senhores vereadores ficam aqui com um alerta do munícipe, né? Munícipe, doutor Juan, eu sou munícipe, sou eleitor, fica um alerta: não autorizem mais empréstimos. Vocês estão condenando o município de uma maneira irresponsável. Ah, mas o prefeito vai pegar esse dinheirinho aí e vai poder resolver algumas questões. Eu vou mostrar para vocês que questões ele vai resolver logo aqui adiante. Não precisa de dinheiro nenhum. É só parar de esbanjar e de gastar desmesuradamente, que a coisa chega no eixo rapidamente. É simples. É um alerta para os vereadores, né? Contenham esse homem, pelo amor de Deus, cara. Eles já sugaram de São Sebastião tudo, até o tutano dos ossos do município eles levaram embora. A cidade vai desmoronar. E não é por culpa dessa briguinha tremendamente calhorda que se estabelece entre o prefeito de São Sebastião e o prefeito da Ilhabela, cada um querendo ser o mais bonitão que o outro, com relação aos royalties. Não tem nada a ver com os royalties. Os royalties que eventualmente virão, e eu peço a Deus que venham, porque são do município de São Sebastião, mas tem que acabar a pendenga judicial, né? Eles não estão previstos em orçamento no município de São Sebastião ainda. Ou seja, se estão
reclamando que a coisa é porque não tem os royalties, é porque fizeram um buraco tão grande no orçamento que agora precisam de alguma proteção transcendental aí para conseguir reparar o que fizeram. Então, para reparar, basta pisar no freio e parar com as gastanças e com os desvios de dinheiro dentro da prefeitura de São Sebastião, né? Porque é vergonhoso o que nós estamos passando, tá? Vou relaxar um pouquinho. Calma. Eu vi essa semana, e vou mostrar também por que São Sebastião está nessa pindaíba desgramada, uma louvação à inauguração de uma creche lá em Barra do Una, etc, né? E outras como inauguraram a maternidade, já a terceira reforma, e etc e tal, né? E botam um ovinho assim, ó, e cacarejam como se tivessem botado um ovo de avestruz. Talvez o que falta para o ovo de avestruz esteja fora entre eles. E para o município sobe só um ovinho de codorna assim. Eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Ó? Nos idos de 2007, o Dr. Juan, com o orçamento na prefeitura, cerca de um quinto do orçamento atual, nós implementamos uma política de inaugurações ou de criação de creches municipais. Nós tínhamos um orçamento desse tamanho comparado ao orçamento desse tamanho que temos hoje em São Sebastião. E nós, atrevidamente, inauguramos pelo menos 8 novas creches no município de São Sebastião no ano de 2005 a 2008. Eu até anotei aqui para lembrar, ó. Berçário no Canto do Mar, sumiu. Creche na Boracéia, que estava fechada e nós reabrimos. A creche em Barra do Una, a creche em Juqueí, a creche em Camburi, a creche em Marizias, creche nova na Topolândia, duplicamos a creche de Boiçucanga. Ou seja, lançamos várias creches que não existiam e aumentamos muito as creches existentes. Nós aumentamos em mais de 74% o número de vagas nas creches, pianinho, fazendo aquilo que o povo nos conferiu fazer, que é governar e trazer justiça social para a população. Na Costa Sul, praticamente só havia uma creche em Boiçucanga e nada mais. Nós deixamos 8 praias com creches e são essas creches que estão hoje aí sendo ampliadas, aumentadas, etc. Mas o pontapé inicial foi dado lá no nosso governo. Olha aqui a creche de Barra do Una que nós inauguramos, ó. Bem bonitinha, simplesinha, cabiam aí 50 crianças. Aqui no dia da inauguração, olha que equipe, ó. O Fábio Merlin, meu amigo, o professor Leandro, né? A vereadora Solange, a minha queridíssima secretária de Educação, professora Marilene Ramachotti, né? Eu aqui ainda em forma, né? Não estava tão gordinho assim. Um belo espaço que demos à comunidade de Barra do Una, olha, na inauguração, né? Isso aí foi na inauguração. Professora Marilene, Dr. Juan, a lindíssima primeira-dama, Dona Rosa Maria Mota, primeira e única no meu governo, o vereador Cardim, amigo querido, vereadora Solange, a Rosana Lobo, que era a presidenta da SABU, Sociedade Amiga de Barra do Una, o professor Leandro, né? A Vera Belinha também esteve lá na inauguração, o Vinícius que à época era funcionário da creche, hoje ele é servidor público municipal concursado. Vinícius é lá de Marizias, tenho muito carinho por ele. Ou seja, nós inauguramos a creche de Barra do Una. E após essa inauguração, a creche vem sofrendo sucessivas reforminhas, etc e tal, né? E agora, de repente, a gente se depara com uma propaganda monstruosa. Parabéns ao Departamento de Comunicação da Prefeitura, eu já disse que tenho muito carinho pelas pessoas que estão lá,
tenho tido várias conversas com alguns deles, e a gente percebe que eles são esforçados para tentar limpar a barra, né? Só que aí exageram, né? Em cada capítulo da nossa história, a creche de Barra do Una é mais uma semente do nosso compromisso. Foi inaugurada hoje, 7 de agosto. Não, ela foi inaugurada lá em 2007, no meu governo. Agora ela foi reinaugurada, ou ampliada, ou reformada, como vocês quiserem. Mas ela foi criada no nosso governo. O espaço era triste e sem graça, essa mania hipócrita de ficar falando como era, como é. Eu vou mostrar para vocês que essa é a grande mentira desse governo, né? Desde 2017 a história mudou. Anote essa data. Desde 2017 a história mudou. E aí fazem uma prosopopeia, mas a história não acaba aqui. Uma coisa assim meio troncha, né? Exagerada. Então vamos ver isso aqui, ó. Eu localizei esse videozinho aqui, ó, feito pelo grande amigo Elton Romano, né? E os créditos são dele, que mostram em 2019 o que era esse prédio que eles inauguraram agora. 2019, eles dizem que desde 2017. Como estava essa... Vou pular alguns trechinhos. 1h14. Olha o Elton. Este sábado ensolarado, dia estamos caminhando aqui. É assim que estava o prédio da creche de Barra do Una até agora, há pouco mais de um ano, né? Isso é o que estava... Mudou desde 2017. Estava assim, ó. Isso era outubro de 2019. Serviço para vocês, a ordem de serviço foi emitida em novembro de 2018, mas a construção só teve início efetivamente 4 meses depois. Quando foi... Então, do jeito que eles fazem a propaganda, e como são muito bons os meninos e as meninas lá da comunicação, dá a impressão que o negócio estava bombando. E estava assim, ó, ficou assim durante mais de 4 anos, a creche absolutamente abandonada e custando dinheiro para vocês. Por que você quer mostrar isso, doutor Juan? Para que vocês saibam que é isso que matou a nossa cidade, foi a duplicidade de licitações e concorrências, etc. e tal, para fazer a mesmíssima coisa. E nesse imbróglio de fazer uma licitação, termos aditivos, etc. e tal, o dinheiro do município foi sumindo para o ladrão. Veja aqui a creche de Barra do Una, ó, essa que foi inaugurada agora no dia 9. Ó. A ordem de serviço para a creche foi no dia 8 de outubro de 2018. 8 de outubro de 2018. Há 4 anos e meio atrás, pelo menos, né? Vamos arredondar 5 anos, né? E ela foi liberada pelo valor de R$2.094.000 para a construção da creche Barra do Una, essa que você viu agora, inaugurada com pompa e ostentação, como se fosse uma obra faraônica, né? O valor sim, mas a obra não. Eles não concluíram a obra, mas o dinheiro sumiu. E aí, o ano passado, lançaram novamente outra licitação, agora por 3 milhões de reais, ou seja, somados os valores, quase 6 milhões de reais, para fazer uma creche no período de 6 anos. 6 anos para edificar uma creche em Barra do Una. Será que a cidade, né, o município de São Sebastião, não teria condição de apresentar um prédio como esse para a comunidade, conforme previsto na primeira licitação, no prazo de 12 meses? Não, é porque tinha muita cerquinha para pular, muito agrado para fazer, e o dinheiro do cidadão de São Sebastião, do pagador de impostos em São Sebastião,
é capim, é tratado como se deles fossem e entregam um ovinho de codorna assim, quando o custo foi de um ovo de avestruz assim. Então, isso não é um caso. Veja a Praça do Pôr do Sol, é a mesma situação. Aí a turma da comunicação se esforça, né? E tome propaganda comparando a creche antes e a creche depois. Não do meu governo. Isso aqui não é do meu governo. Para tentar fazer que essa é uma administração realizadora. E na verdade não é. Aí todo mundo entra na dança para ver se convence a população. Vice-prefeito, na foto você verá como era a creche da Barra de Una antes do nosso governo e como ficou a nova que construímos e entregamos ontem. Não construíram e entregaram ontem, que construíram durante 6 anos ao custo de 2 creches e entregaram meramente uma. E aí cria uma cortina de fumaça muito bem feita pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de São Sebastião, dando a impressão que eles são eficientes e produtivos. A creche da Barra do Una existe desde 2007, desde o governo do Dr. Juan, e ela naturalmente tem que sofrer acréscimos porque a população vai aumentando. Mas eles fazem qualquer coisinha, dá a impressão que eles fizeram a revolução industrial em São Sebastião. E eu vou mostrar para vocês, né? Porque isso aqui, no dia a dia, sim, é difícil passar para as pessoas, mas aqui na live eu posso mostrar com um documento para você saber o quanto vocês estão sendo enrolados, o quanto vocês estão sendo enganados. E isso tem que terminar, né? Isso tem que terminar. Veja a minha querida GCM, né? Semana passada eu falei para eles que no dia 9, ontem, né, seria julgada a ADIM, que vai decidir se pode mudar o nome de Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal, que é mais uma jogada de marketing canalha, absolutamente propagandística, que não mudou em nada a corporação Guarda Civil Municipal, mas que quer criar uma ostentação de que em São Sebastião existe uma polícia municipal. Não pode existir uma polícia municipal, porque a polícia municipal, a denominação polícia municipal é ilegal. Existe projeto de lei andando lá no Congresso Nacional para permitir, mas não é permitido ainda. Infelizmente não foi julgado ontem, porque os advogados do senhor prefeito, aliás, é de causar uma estranheza brutal. Quem defende a Prefeitura Municipal de São Sebastião, numa ação direta de inconstitucionalidade por um ato do senhor prefeito que é considerado ilegal e que, salvo alguma surpresa, né, alguma carga de camarão grande que suba, vai ser declarado inconstitucional. Quem defende não é a Procuradoria Municipal. Quem defende é o advogado particular do senhor prefeito, que eu já falei que são excelentes profissionais, mas não são os advogados da prefeitura. Os advogados da prefeitura são os procuradores municipais. E ele pediu o adiamento, né, por uma sessão. Então, fatalmente, será julgada no dia 16 de agosto, né? Se pode ou não ostentar o nome de Polícia Municipal. E o curioso é que o advogado particular do senhor prefeito, que vai estar defendendo a ação direta de inconstitucionalidade, e não deve fazer isso de graça, né? Também custa para os cofres públicos municipais de alguma maneira. É um custo que não precisava existir, porque esse custo já está nos procuradores municipais, que, aliás, eu aumentarei o número deles, se Deus permitir, a partir de 2025. É mais um compromisso meu, né? Estão percebendo por onde vai o dinheirinho? Lembra da ação dos royalties aí contra a Ilhabela? Contra a Ilhabela, né? Para a gente ganhar os royalties. Os procuradores estavam conduzindo a ação. De repente, o senhor prefeito assina um contrato com um escritório, não é com um escritório, com uma instituição
que vai representar o município de São Sebastião e, se ganhar a ação, ganhará 20% do que for amealhado na ação. Tipo, se ganharmos 1 bilhão, esse escritório levará 200 milhões de reais. Esse dinheiro não precisava sair do município, porque estaria aqui dentro do município e os procuradores conduziriam a ação. Mas, por que não ter aí um amigo, né, que possa receber 200 milhões de reais e mandar uma caixinha de Natal pra gente, né, na época? Por isso que o dinheiro de São Sebastião não dá para nada. Tudo tem algum esqueminha para aumentar o custo daquilo que é feito dentro da prefeitura, poderia ser feito dentro da prefeitura de São Sebastião. Fica aqui a minha expectativa, porque foi publicado um ato de ratificação, né, para contratar uma empresa para fazer o concurso público para a GCM, né? Tomara que saia. Os guardas civis municipais estão em menor número do que quando eu fiz o concurso e os coloquei na prefeitura lá em 2007 com a criação da Guarda Civil Municipal. Então estou torcendo para que saia esse concurso público para aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Eu fico aqui... Vou mostrar isso aqui, não é em caráter jocoso. Os investimentos da atual gestão contribuem com a modernização dos equipamentos. Além disso, teremos a construção de uma sede no bairro de São Francisco e a realização do concurso público para o preenchimento de 50 vagas. Por uma cidade mais segura, é propaganda até o tampo. O reconhecimento já deveria ter sido feito há muito tempo, né? É valorosa essa corporação, sabe? Mas tem sido utilizada, olha lá o dístico, Polícia Municipal, só para propaganda pessoal do senhor prefeito, para ostentação. E os guardas municipais, que têm todo o meu carinho, o meu respeito, ficam no meio desse joguete político de autopropaganda do governo atual. Espero que dê tudo certo, né? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu comentei com vocês que essa questão de administrar exige que você tenha respeitabilidade por parte daqueles que são objeto do seu governo, né? Da sua administração. E essa administração não tem respeito, não tem credibilidade de nenhum lado. E a marca de tudo isso, evidente, às claras, sem nenhuma contestação, foi essa tragédia que aconteceu, malfadada tragédia que aconteceu no dia 19 de fevereiro. A Prefeitura de São Sebastião, no início do orçamento, em fevereiro, um mês do início do orçamento de 1,5 bilhão de reais deste ano, se viu acuada, porque não conseguiu fazer absolutamente nada por iniciativa própria da Prefeitura de São Sebastião. Precisou descer aqui toda a força do governo do estado, do governo federal, para minimizar os efeitos da catástrofe. Porque a Prefeitura de São Sebastião não dispunha de maquinário, não dispunha de caminhões, não dispunha de pessoal, não tinha estrutura, não tinha plano de contingência, não tinha nenhuma atividade que pudesse amparar as vítimas da catástrofe. Sorte que veio aqui o governo do estado, o governo federal, e a população geral, Brasil, começou a enviar doações para o nosso município. Mas não foi qualquer doação, foi uma montanha de doações. Jogaram um monte de coisa no lixo, inservíveis ou não, foram doações, teriam que ter um maior respeito. A prefeitura foi incapaz de organizar e receber essas doações e dirigi-las aos necessitados. E óbvio que a população, percebendo tudo isso, as doações se dirigiram para as entidades, digamos assim, as organizações sociais. Então assustou o volume de recursos que foram dirigidos para essas organizações sociais.
uma delas recebendo mais de 23 milhões de reais em doações, outra recebendo mais de 18 milhões de reais em doações, outras recebendo vários milhõezinhos também, e muita gente individual pedindo doação aos borbotões, e essas doações foram absolutamente não controladas pelo poder público. E obviamente, quando isso acontece, o responsável é o poder público, porque ele tem que disciplinar, porque deveria ter dentro da sua estrutura administrativa um bom serviço de identificação daqueles que têm necessidade de receber as doações. Acabou que as doações foram para quem eventualmente não precisava, foram também para quem precisava, e uma montanha de doações ficaram com a iniciativa privada, chamemos assim, com as organizações sociais. E nós advertimos desde o começo eu adverti e falei nas minhas lives: a Prefeitura de São Sebastião não tem condição de organizar absolutamente nada. Não consegue organizar nem a fila para receber doações. Quanto mais essa montanha de coisas que foram doadas para o município e que vão se perder e que vão ser desviadas para quem não precisa. Obviamente que isso aconteceu. E as entidades que receberam milhões em doação, vendo que o poder público não tinha qualquer tipo de gestão sobre nada, estava absolutamente desorientado por falta de estrutura e por excesso de propaganda, assumiram essas doações e fizeram como bem entenderam a devolução dessas doações para os necessitados. As críticas foram enormes. O senhor prefeito percebeu que ia sobrar no dele, porque o Ministério Público começou a se mexer, porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo começou a se mexer, apresentando denúncias, começaram a surgir questionamentos. Aí qual é a surpresa? Que o senhor prefeito agora, essa semana, entra com ações civis públicas em cima daquelas instituições que receberam o maior volume de dinheiro. O Instituto Gerando Falcões está respondendo uma ação civil pública para que preste contas, para que diga onde foi, porque a preocupação do senhor prefeito era com essas coisinhas que começaram a aparecer na internet, ó, a carinha dele cheia de dinheiro e perguntando: cadê os mais de 27 milhões doados para São Sebastião? 1.400 moradores ainda não tem para onde ir. E ele não querendo, ou querendo tirar o dele da reta, aciona as entidades para que elas prestem conta. Algum problema? Nenhum. Eu quero crer que a entidade vai prestar conta e até com bastante legitimidade para prestar conta, né? Mas de cair o queixo que o município de São Sebastião não tenha conseguido arrecadar, ou tenha conseguido arrecadar, não sabemos quanto, porque eles também não prestam conta. E as instituições privadas, como a Gerando Falcões e o Verde Escola, juntos, né, arrecadaram uma montanha de dinheiro. E eles prestam contas conforme solicitado. Então agora o senhor prefeito, como de costume, ele tenta tirar o dele e jogar nas costas das instituições que o dinheiro não chegou. Por isso que os senhores desabrigados, aqueles que foram vitimizados durante a catástrofe, que estão sofrendo porque o dinheiro que foi coletado não veio na mão da prefeitura. Se viesse, não tinha sobrado R$1. Tinha sido objeto de muito filminho e muita propaganda e não teríamos resolvido problema algum, né? Então eu não defendo, não apoio, meramente digo que tudo isso é fruto da incompetência do governo municipal em gerir as coisas do município. A catástrofe foi grande? Foi grande. A estrutura da prefeitura é grande? Sim, é muito grande.
Os gastos da prefeitura são monstruosos? Sim, monstruosos. A prefeitura não conseguiu sequer organizar. Então, graças a Deus que algumas coisas foram organizadas por instituições não públicas, né? Não dependentes do poder público. Nossos agradecimentos também ao governador do estado, ao governo do estado, né? Percam essa mania de personalizar as coisas. Nosso agradecimento ao governo do estado, ao governo federal e às instituições sociais que colaboraram para dar um certo alento para a nossa comunidade. Porque a depender da prefeitura nós ficaremos limitados a essas açõezinhas e jogadas de efeito, né? Não acredito nisso, doutor Juan, não acredito, então olha isso aqui, ó. Isso é uma propaganda da prefeitura, mais uma. Prefeitura de São Sebastião. Tudo é possível. O empreendimento todinho feito e custeado pelo governo do estado de São Paulo e é feita a propósito. Por isso que eu digo que esses meninos da comunicação são bons. Feita de modo que você tenha a impressão que quem está fazendo tudo isso é a prefeitura de São Sebastião. E a prefeitura não está fazendo absolutamente nada. Tudo. Os recursos, toda a mobilização, tudo que está sendo feito aqui é governo do estado de São Paulo. Mas a propaganda é Prefeitura Municipal de São Sebastião. Agilidade, compromisso. Não, agilidade nenhuma. Agilidade do governo estadual, que, sob todas as críticas e as minhas observações que já fiz em várias lives anteriores, né, está produzindo unidades habitacionais para a nossa comunidade. E quem está tentando ganhar os louros disso é o senhor prefeito municipal. Então ele só fica na rebarba, o governo municipal fica na rebarba assim. Agora querendo tirar vantagem e se dizer vítima das organizações sociais, querendo tirar vantagem e se aproveitando da condição de agilidade do governo federal ou do governo estadual, que está produzindo unidades habitacionais dentro do município de São Sebastião. E logo no ano que vem, na propaganda eleitoral do candidato do senhor prefeito, né, virá assim: o maior programa habitacional já feito do município de São Sebastião. Nosso governo tem que continuar, porque nós construímos... Construíram absolutamente nada. Quando tinham que fazer o papel de governo municipal, abandonaram essa retaguarda, esse apoio, esse fiscalização que deveria ser feita sobre as áreas de ocupação irregular para evitar o que aconteceu. É muito distinto, né? Eu falei que hoje eu ia falar umas coisinhas. Você não pode mais cair nesse conto de toda vez aparecer um salvador da pátria, né? Toda vez aparece um salvador da pátria aqui, né? São Sebastião precisa estar nessa pindaíba? Não, de jeito nenhum. Todo município que se preza, já falei disso, ele faz uma reserva de contingência e consegue suportar algum atropelo que aconteça durante o ano fiscal, né? Aqui não se tem reserva de contingência nenhuma. Aqui se tem desvio brutal de dinheiro, gastos desmesurados, e a cada ano que entra nós estamos mais endividados. Veja o exemplo do FAPS, né? Veja o exemplo do FAPS. Veja que os pagamentos não estão sendo mais feitos. E não obstante a gente dizer para vocês o que está acontecendo em São Sebastião, e eles próprios dizerem o que está acontecendo em São Sebastião, o desvio brutal de dinheiro que conduziu São Sebastião a essa falência, eles não cessam. Poderia interromper o negócio e falar assim: não, vamos amealhar dinheiro porque nós fizemos uma burrada até agora e nós precisamos conter custos. Vamos ver então se eles contêm custos. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar algumas licitações que estão andando em São Sebastião para você ver se isso é compromisso de governo sério, se isso é compromisso de governo que tem responsabilidade,
se isso é compromisso de governo que tem vontade de ajudar o seu povo. Olha aqui uma contratação que está sendo feita na Prefeitura de São Sebastião. A contratação de uma empresa especializada para serviço de assessoria de imprensa para a Secretaria de Turismo. A necessidade da Secretaria de Turismo de São Sebastião, que é uma pulguinha ali na Rua da Praia, dela ter uma assessoria de imprensa especializada. O Departamento de Comunicação da Prefeitura tem mais de 40 pessoas dentro do Departamento de Comunicação da Prefeitura e são bons, eu digo para vocês. Quase todos bons. Por que tem que contratar uma assessoria de imprensa para a irmã do prefeito? Para ela divulgar o quê? Outra. Por que o município de São Sebastião, eu já falei isso várias vezes na nossa live, não consegue dar para os alunos das unidades escolares o seu uniforme escolar, mas gasta milhões de reais todo ano com camisetas para propaganda da Prefeitura de São Sebastião? Veja aqui, ó, a cidade de uma pindaíba desgramada, está aqui uma licitação para compra, para aquisição de camisetas com impressão em estampas variadas para eventos da Secretaria da Educação pelo período de 12 meses. A Secretaria da Educação, até a data de hoje, nos últimos 4 ou 5 anos, não conseguiu fornecer uniforme escolar para as crianças, mas todos os anos compra milhões em camisetas promocionais para divulgar a Secretaria da Educação de São Sebastião. Essa licitaçãozinha aqui, ó, é uma licitação para um ano de compra de camisetas promocionais e que é simplesinha, pelo módico valor, vamos ver se vou rápido aqui até o fim, pelo módico valor, eu gosto de mostrar, sabe, porque às vezes você acha que eu estou brincando, né, que o que a gente fala não é verdadeiro, né, então aqui uma licitação, assim, ó, precisamos de camisetas promocionais e tal, né, aí, ó, de tudo que é tipo, etc e tal, piriri, pororó, pororó. E nós vamos gastar com as camisetas promocionais, principalmente nesse ano, né? Que é um ano em que nós estamos numa pindaíba desgramada, que não tem dinheiro nem para dar cesta básica para a população e que a população não encontra nem remédio nos postos de saúde. Mas nós precisamos de camisetas promocionais para a nossa Secretaria de Educação. Colocar aí nos seus... aqueles que vão recepcionar as pessoas ou que vão desfilar pelo município com a camiseta promocional, pelo módico valor de R$1 milhão em camisetas promocionais. Não precisava gastar R$1 milhão com camisetas promocionais. Que tal então agora você fazer um outro pregão presencial para colocar equipamentos nos veículos da Prefeitura de São Sebastião, né? Equipamentos que já deveriam estar nos veículos da Prefeitura de São Sebastião, da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil, etc e tal. E por que precisa agora, numa situação dessa, em que nós estamos nessa pindaíba desgraçada, gastar dinheiro com giroflex, etc e tal, que já deveriam estar nos veículos, porque os veículos da Prefeitura já deveriam ter tudo isso. E é um dinheirinho interessante. Vamos ver quanto que é que você vai pagar por colocar lampadinhas nos veículos da Prefeitura de São Sebastião, né? Vamos ver aqui se eu consigo chegar lá. Esse computador é meio... Olha o tanto de aparelhinhos que você vai colocar nos veículos da Prefeitura de São Sebastião, né? Vamos ver por quanto vai sair essa brincadeirinha, que não precisava gastar agora, né? R$2.600.000. Qual é a urgência de se colocar isso agora, esse ano, numa condição absolutamente horrível em que estão as finanças da Prefeitura de São Sebastião? Esse não te assustou? Então sinta esse, ó. Por que precisa contratar uma empresa para fazer serviço de desenvolvimento de projeto, modelagem, configuração, implantação, suporte técnico e uso licenciado de plataforma de gerenciamento das atrações e pontos turísticos, inclusive serviço de atendimento ao turista?
Qual a urgência que se tem que ter de uma plataforma para demonstrar pontos turísticos? Não conseguiram fazer isso em 7 anos. Tem que fazer agora, quando a prefeitura está nessa pindaíba desgraçada. É pouca coisa? Não é muita coisa, mas são aqui quase 200 mil reais que não precisava gastar, né? Ou então você fazer folheteria para a Secretaria de Turismo de São Sebastião. Todo ano eu tenho que fazer folheteria para a Secretaria de Turismo de São Sebastião. E aqui uma folheteria também que vai gastar pouca coisa, né? Nós estamos com muito dinheiro em caixa, estamos bem, estamos com as farmácias supridas de medicamentos, tá tudo certinho, o pessoal pegando cesta básica e todos os que precisam têm acesso à cesta básica, tá tudo direitinho, sua mamãe tem transporte na saúde, tudo corretinho, tudo certinho. E por que não, então, a gente não pode comprar folheteria para divulgar os atrativos turísticos da Prefeitura de São Sebastião, que não conseguiram fazer isso em 7 anos. Agora vão fazer agora, numa situação em que o município está numa pindaíba danada, por 3 milhões de reais. Vai somando aí? Já está somando? Já deu quase o que as entidades sociais conseguiram amealhar, né? Ou então o registro de preços para compra futura e parcelada de material de construção necessários para o serviço de conservação e reparação de prédios, vias e áreas públicas do município. O município de São Sebastião já tem um contrato astronômico com uma empresa de mais de 80 milhões de reais de manutenção de prédios públicos. Aí precisa fazer uma licitação para comprar materiais para conservação de prédios que tem que ser fornecidos pela empresa que detém o contrato de 80 milhões de reais e que vai nos custar a bagatela em um ano. Em um ano, nós vamos comprometer R$28 milhões. 28 milhões de reais. Já sei que tem algumas pessoas aí pensando algumas coisinhas, mas nós vamos chegar lá. Qual a necessidade que a gente tem agora nesse momento crítico, né? Segundo o senhor prefeito e conforme demonstram os números de que o município está falido, de fazer uma contratação de implantação e instalação no município de São Sebastião de 4 piers flutuantes, no valor de quase 4 milhões de reais. Está demorando para abrir, então eu vou pulando. Qual que é a necessidade que tem o município de São Sebastião fazer nesse momento, neste ano, em que a coisa está grave, segundo eles próprios dizem, segundo nós sabemos, está muito mais grave ainda. De você gastar com placas, banners, etc. e tal, quase 4 milhões de reais. Qual é a necessidade que você tem de fazer um registro de preço para alocação de bens móveis ou serviços de engenharia para atendimento de eventos extra-calendário oficial? Ou seja, além do calendário oficial, se surgir eventualmente algum evento, nós temos que ter alguém que possa fazer isso para nós, né? Colocar aí o suporte para os eventos. Tá bem na hora de fazer eventos extra-oficiais, né? Porque nós estamos com dinheiro sobrando, estamos com dinheiro em caixa, vamos fazer bastante oba-oba, né? Afinal, temos que levantar o nome aí dos políticos. E que esse dinheirinho para eventos extra-oficiais seja um valorzinho baixo, né? Que dê para gastar, que não vai fazer falta. Algo como assim, 6 milhões e meio de reais, com locação de algumas coisinhas para fazer eventos fora do calendário oficial, né? Um convescote, uma festinha aí na casa de alguém, né? Que dê para sair o dinheirinho por baixo, né? Etc e tal, né? Qual é a necessidade de você, num momento de desastre desse, em que o município está numa pindaíba desgraçada, fazer uma licitação para a contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de vestuário para os servidores que atuam no âmbito da Prefeitura Municipal de São Sebastião?
Ou seja, fazer uniforme para servidor municipal. Você é contra? Não, de jeito nenhum. Mas numa situação menos catastrófica, onde você não tenha necessidade de otimizar recursos, não tenha necessidade de usar dinheiro para os serviços básicos que estão faltando na população. Então não é a hora de fazer licitação para este ano para comprar uniforme para os servidores públicos. Você daria uniforme para os servidores públicos? Com certeza. Bastava apenas que a situação estivesse favorável, que as necessidades básicas estivessem supridas, né? Que nós não estivéssemos com nessa carestia que está o município de São Sebastião, nós daríamos uniformes como iniciamos a fazer isso no nosso governo. Mas não agora. Agora não é hora de comprometer, né? Acreditam que eu vou falar, porque se eu for achar isso aqui, vou perder um tempão. Quase 14 milhões de reais para fornecer uniforme para os servidores públicos municipais. Merecem? Merecem. Agora, não. Por quê? Porque fizeram um monte de pataquada, sumiram com o dinheiro da Prefeitura de São Sebastião e não é hora de gastar dinheiro com uniformes para os servidores. São merecedores? Vou repetir. Sim. Agora, não. Então, se as pessoas começam a entender que não é que não tem dinheiro no município de São Sebastião, tem sim. O que é que foi gasto indevidamente? Estamos pedindo empréstimo no banco, estamos pedindo, pelo amor de Deus, para o governo federal e para o governo estadual assumir aquilo que deveria ser feito pelo município, que é a manutenção de vias, etc. e tal. Enquanto isso, nós continuamos a esbanjar dinheiro com coisas que não tem necessidade de gastar o dinheiro agora. Precisa ter administrador público com aquilo no lugar? Sim. Pode ter esse bando de incompetentes na Prefeitura de São Sebastião? Nunca mais. Você não pode permitir mais isso. Pode ter pessoas na Prefeitura de São Sebastião mandando que tem que pagar royalties para políticos de fora do município porque foi o que os trouxe ao poder? Nunca mais. Isso não pode mais ser permitido no município de São Sebastião. Isso está nas suas mãos, sabia? E hoje eu queria mostrar para vocês que assim, ó, um município como o nosso, gerido com parcimônia, com critério e principalmente com pulso, sabendo o que se faz, né? Sem mimimi, sem querer agradar a todos, mas agradar aqueles que mais precisam dentro do município, nós teríamos um município muito mais justo. Não estaremos passando pelo que estamos passando agora. Tá bom? Atravessei um pouquinho, né? Mas ainda falta falar coisa, mas eu vou falar na quinta-feira que vem. Desejar a todos vocês, pais, um feliz Dia dos Pais agora nesse domingo. Que vocês comemorem muito junto aos seus familiares. E invistam-se da responsabilidade que tem um pai, que é de passar as informações corretas para os seus filhos, né? Para que a cada tempo nós possamos melhorar, principalmente melhorar a qualidade dos serviços públicos, porque queira ou não, todos nós necessitamos dos serviços públicos, especialmente da saúde, né? Do SUS, da segurança pública e outros mais, da educação. E não é possível que o dinheiro suadinho que o povo paga de imposto seja utilizado pelos playboys de plantão ou os incapacitados de plantão que assumem a Prefeitura de São Sebastião, que eles torrem esse dinheiro de maneira totalmente inconsequente. Quinta-feira estamos aí. Segue o grupo com a sua missão de arregimentar todos aqueles que gostam de verdade de São Sebastião,
que são 100% de São Sebastião e que não admitem mais entregar a administração pública na mão daqueles que não sabem o que vão fazer ali, a não ser prestar conta para os seus padrinhos. Um grande abraço. Semana que vem nos vemos. Valeu!